Bem, pessoal, vamos agora então verificar, continuar vendo os testes, só que agora considerando o teste Bush-Godfrey. Aqui vamos ter o seguinte: vamos estimar novamente o modelo, mínimos quadrados ordinários, ok? Y contra x, dá ok? Nós achamos esse modelo, foi o modelo que nós verificamos na primeira aula. Esse modelo nós já estimamos os resíduos, tá? Tá aqui o resíduo do modelo, o resíduo defasado com uma defasagem para fazer o teste de Dubé-Watson. E aqui eu criei esses outros resíduos defasados. É a mesma sistemática com esse, só que aqui em vez de menos 1 você vai colocar menos 2, menos 3 e menos 4. Eu já criei esses resíduos para fazer uma verificação em relação ao próximo teste e observação de critério. Muito bem. Então vamos verificar a sistemática, voltando lá para o modelo, de como fazemos o teste Bush-Godfrey. Primeiro vamos em teste, e aqui você tem a autocorrelação. Se você pedir uma defasagem, nós já verificamos lá que uma defasagem, na verdade, é o teste Bush-Godfrey, mas também é considerado o teste Emmett-Derby. Teve um pequeno erro aqui, vamos ter que estimar o teste novamente. Tá? Vou voltar lá no modelo. Não, tá ok. O teste estava ok, porque o Bush-Godfrey necessariamente tem que ter aqui a variável x. Então, o que ele indica? Se você observar aqui, a estatística 152,85 é o que? É o resultado desse 0,8051, que é o R quadrado dessa regressão, vezes o 40 menos 1, que é o número de defasagem, que seria 39. 39 multiplicado com esse valor vai me dar a estatística do teste Bush-Godfrey. Com isso, você observa, também conhecido como teste Emmett-Derby, que há a presença de autocorrelação, ou seja, você é significativo e você vai rejeitar a hipótese nula. Aqui tem outros dois testes, a estatística alternativa e o Lindenbox, que são dois testes de séries temporais mais avançados. Isso aí é para se ver em um outro momento, quem quiser fazer econometria de séries temporais mais avançado. Bem, mas uma coisa que vamos ter que verificar é se esse número de defasagens é o correto. Então, nós vamos lá, deixa esse modelo aqui, e vamos ter que utilizá-lo novamente. Vamos chegar e estimar, para saber o número de defasagens, o resíduo com relação à sua variável defasada em um período. Então, lá é citado que os critérios de seleção de modelos são Archaik e Schwartz. E aqui ele dá mais uma informação que é chamado do critério Hanna-Quinn. Ele é um pouco mais robusto do que esses dois. Então, eu vou pegar e vou fazer essa comparação. Como? Eu crio uma tabela no Excel, onde eu coloco o número de defasagens e o valor dos critérios. Aqui vai ficar o Archaik. Aqui eu vou colocar o valor do Schwartz. E aqui eu vou colocar o valor do Hanna-Quinn. Isso daqui é para uma defasagem do resíduo. O que eu faço? Eu estimo novamente a regressão, só que agora considerando o modelo dos resíduos e coloco ele defasado em 2 períodos. Foi por esse motivo que eu criei esses vários resíduos defasados. Vamos verificar aqui o resultado da regressão e vamos ver o critério Hanna-Quinn com 2 defasagens. Voltamos lá para a planilha e vamos inserir os resultados encontrados na regressão. O que você nota? Que houve uma redução em todos os critérios para 2 defasagens. Então, significa que vamos ter que estimar de novo o modelo para agora 3 defasagens e ver o que acontece. Aqui estão de novo, critério de Archaik, copia, volta na planilha, cola. Aqui o Schwartz, cola. E aqui o Hanna-Quinn, vai lá e cola. Note o seguinte,
de uma defasagem para duas diminuiu em todos. E quando você vai da segunda para a terceira defasagem, aumentou, tá? Em todos. Significa que se diminui, depois aumenta, o menor é esse daqui. É esse valor aqui. Ou seja, obrigatoriamente, quando nós estamos no nosso modelo estimado, nós vamos ter que fazer o teste de autocorrelação com duas defasagens. Dá o OK. E é esse que vai ser o teste que você vai utilizar, com duas defasagens. Observa o seguinte, o valor da estatística BG, que agora não é a estatística M de Durbin, ela diminuiu pouco, mas ela diminuiu bastante, pela metade praticamente, mas ela ainda indica presença de autocorrelação no modelo. Tá? Então isso daqui indica que nós temos ainda o problema de autocorrelação. O que é que vamos fazer então? Lembram que na aula anterior foi avisado que o modelo resíduo ele apresenta um comportamento, vou estimar novamente o gráfico aqui para vocês verificarem, ele apresenta um comportamento de uma função quadrática. Então eu expliquei o quê? Que nessa situação o aumento da produtividade ela poderia estar associado até um determinado ponto máximo, que é a presença do limite de escala da empresa. Então isso pode gerar no futuro uma queda. Então eu falei o que na aula? Que seria criada uma nova variável, aonde seria a variável x2, em que ela captaria esse ponto máximo. Então essa regressão, obrigatoriamente, qual vai ser o comportamento dela? O sinal da variável x linear tem que ser positivo e o sinal da variável quadrática polinomial de grau 2 tem que ser negativo para ter aquele comportamento. Então vamos estimar o modelo y, vamos tirar aqui os resíduos e vamos colocar o x e o x2, que é a correspondente quadrática. Dá OK. Nós verificamos que toda ela é significativa, o R quadrado é altíssimo, tá? Próximo de 1. Você tem um aumento significativo da estatística F, indicando que todos esses coeficientes pelo menos um deles é diferente de zero, de forma global, e você tem também um R quadrado ajustado alto, ou seja, não apenas é uma simples inflação, ele é muito próximo, inclusive, do R quadrado. Então, vamos gerar um novo gráfico de resíduos, e vamos verificar, vamos chamar esse resíduo de o X. Veja o comportamento do gráfico agora. E você vai observar que aquela componente quadrática, vou botar os dois para ficar mais visível isso, ela some. Então isso aqui você observa, olha, aqui está o vermelho com o bem específico quadrático e ela some, ela passa a ser uma reta aqui. Então o efeito quadrático em cima dos resíduos foi tirado. Então você volta lá ao modelo, que está a componente quadrada, e faz o teste de autocorrelação com duas defasagens e verifique o que aconteceu. Tá? Você tem uma redução significativa da estatística, mas ainda a 1% você observa a presença de autocorrelação. Essa presença de autocorrelação, evidentemente, está ainda associada a esses padrões sistemáticos que nós temos aqui no gráfico. Você observa no gráfico ainda um padrão sistemático sazonal. Desce, sobe, e isso é típico de uma série sazonal. Então, ou também, tá, como ela é muito irregular, pode ser uma componente randômica, ou seja, não determinística. E esses elementos ainda devem ser retirados, mas não trata-se ainda do escopo do nosso trabalho aqui. Então, está aí o exemplo, que espero que seja útil.